A paz do Senhor, seja aqui muito bem-vindo ao canal do Anad Teens. O meu nome é Matheus, conhecido por muitos como Moto ou Calvo, nem tão calvo assim porque meu cabelo agora tá crescendo. E hoje eu tô trazendo um devocional para vocês com um tema de como orar, que tá encontrado lá em Mateus 6, né, que a gente vai trazendo do versículo 6 ao versículo 13, né, que é basicamente Jesus nos orientando como orar, ou seja, não teria como eu explicar para vocês como orar se não fosse com a instrução do próprio Filho do Pai. Então, começando aqui pelo versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vem no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles sempre pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. E agora a gente começa com a oração tão conhecida que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora eu vou estar comentando cada um desses versículos para complementar na definição de como orar, né? Começando no versículo 6, que ele explicita, deixa bem claro, pra gente falar com Deus no secreto, no nosso particular. Quando ele fala que vá para o seu quarto, é como se fosse referenciando o nosso particular, aquilo que é só a gente e Deus, entende? Não falando que a oração coletiva, a oração com outras pessoas não seja importante, mas a oração em particular, só com você e Deus, é algo que é essencial para a sua vida. Ou seja, o nosso particular pode ser exatamente o seu quarto, mas não necessariamente isso, não vamos limitar apenas ao nosso quarto. Pode ser talvez no seu ônibus, no caminho ao seu trabalho. Pode ser quando você está com seu fone de ouvido, você está ouvindo um louvor lá, você está orando, você está falando com Deus, porque isso é a oração. Por mais que a gente não esteja necessariamente no nosso quarto, a gente pode estar não necessariamente sozinhos, mas é quando a gente está falando só entre nós e Deus. Continuando no versículo 7. A oração não é um ritual, assim como ele fala para a gente não ficar sempre repetindo a mesma coisa, porque muitas vezes, quando a gente vai orar, tem gente que trata a oração como se fosse um ritual, ou seja, toda vez que vai orar, toda vez que vai falar com o Pai, é sempre a mesma coisa, uma conversa repetitiva. Mas é aquela coisa, quando a gente vai falar com um amigo, com alguém que a gente gosta, aquilo que a gente falou com o nosso amigo na terça, não é o que a gente falou com ele na segunda. Por quê? Porque a gente vai falar coisas diferentes, a gente vai conversar com ele de forma natural, porque a gente gosta daquela pessoa, a gente se sente confortável com aquela pessoa, e assim deve ser quando a gente para o que nós estamos fazendo para falar com Deus. Continuando no versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Deus quer ouvir o que a gente tem no coração, por mais que ele já saiba. Ele já sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente pensou antes mesmo de pensar. Mas ele quer que o quê? Tenha uma vontade dentro de nós, algo que dentro de nós que faça-nos querer falar com Ele. Ele quer que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja e espera na nossa vida, saia das nossas bocas, que a gente fale explicitamente para Ele. Que seja da vontade da nossa alma procurá-lo e falar com Ele. No versículo 9 começa com Jesus dizendo, vocês orem assim. Ou seja, ele deu basicamente uma instrução de como a gente deve orar. Ele passou basicamente um exemplo. O que ele fez foi exemplificar, ele passou um modelo, uma base de como é feita uma conversação com Deus, de como a gente deve falar com Deus. Porque ele apresenta 3 coisas essenciais numa conversa com o Pai, que é a adoração, a solicitação e o agradecimento. E agora a gente vai ver cada um desses itens em cada verso da oração do Pai Nosso. Começando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adoração. Iniciamos agradecendo o Pai para entrarmos na presença dele, o reverenciando.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso maior pedido, nosso maior desejo como cristãos, em tudo aquilo que solicitamos ao Senhor, deve ser que o reino de Deus venha até nós, que esteja em nossos corações, pois isso é algo essencial que precisamos ter dentro de nós como povo que será salvo. Quando solicitamos algo a Deus, quando desejamos, falamos ao Pai aquilo que nós queremos, não adianta a gente querer, a gente pedir algo que é injusto, algo que é impuro, algo que não é bom perante os olhos de Deus, porque Deus é bom e justo, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou seja, nós devemos pedir a Deus, além das coisas espirituais, precisamos pedir a Ele que nos forneça aquilo que é necessário para vivermos nesse mundo. Aquilo de básico que é material, aquilo que é físico, entende? Ou seja, além das coisas espirituais, a gente sabe que Deus nos fornece as coisas que são essenciais nesse mundo para termos uma condição boa, uma condição saudável, uma condição mínima. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É necessário perdoar para ser perdoado. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas assim como nós somos magoados, nós também magoamos. Assim como as pessoas erram conosco, nós também erramos com as pessoas. Ou seja, a gente tem uma base, a gente sabe que todos nós, como seres humanos, somos seres consequentemente errantes, que vamos errar o tempo todo. Ou seja, não cabe a nós ter raiva de alguém. Por isso que é necessário, para que nós obtenhamos o perdão divino, que nós perdoamos o nosso próximo, para que assim Deus nos perdoe também. Finalizando, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós, como seres humanos, seres desse mundo, que dependemos de Deus para sermos bons, não nos cabe a nós vencer o mal sozinhos. Se não solicitamos auxílio do Pai para vencermos o mal, nós cairemos em tentação. Por isso é necessário, no final da nossa oração, pedir para que Ele nos livre do mal e nos dê força para continuar caminhando contra as forças malignas dessa terra. Então, analisando o Pai Nosso, analisando a base de oração que Jesus nos deixou e nos ensinou para nós termos uma base de como falar com o Pai, a gente percebe que tem a adoração, o engrandecimento, a reverência perante o Senhor, o agradecimento, agradecer a Ele todas as coisas que Ele nos proporciona. Só de estarmos vivos, isso já é uma bênção, um milagre que Deus nos proporcionou. E também, claro, a solicitação, pois nós dependemos de Deus para viver bem aqui nessa terra, tanto em quesitos materiais, tanto quanto em quesitos espirituais. Nós temos que pedir a Deus o pão de cada dia e também temos que pedir a Ele para que livre-nos do mal nessa terra. Concluindo assim, digamos que é a base para orar com Deus. Mas principalmente, nós temos que ter essa vontade de falar com o Pai, porque muitas vezes a gente vai ter coisas no nosso dia a dia que vão nos distrair. Celulares, amigos, até às vezes nossos parentes podem nos distrair de falar com Deus no nosso secreto. Ou então, até mesmo a nossa própria carne. Quantas vezes a gente quer falar com Deus, mas a nossa carne fica gritando dentro de nós para que nós façamos outra coisa. Por isso que Deus quer que tenha uma vontade, que o Espírito Santo dentro de nós fale maior do que a nossa carne, para que nós venhamos orar todos os dias, solicitando ao Senhor tudo aquilo que nós precisamos, agradecendo e adorando ao Pai no nosso secreto, para que Ele nos recompense com a sua graça. Se você gostou do vídeo, não sai daqui antes de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal da Nad Teens. A gente já vai estar batendo 700 inscritos, então ajuda a gente com essa meta aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu para que essa palavra venha engrandecer a vida dele também. Obrigado por ter ficado até agora comigo, viu? Fique com Deus porque Ele é a base de tudo. Tchau!